Boa tarde. Como foi dito na última sexta-feira, nós vamos continuar com nossas aulas. Hoje vamos iniciar o módulo de fonética e fonologia, um assunto para muitos até simples, mas que tem algumas pegadinhas em concurso. Nós vamos falar hoje de separação silábica. Ela é importante tanto quando a gente fala das questões objetivas, mas é importante também na escrita, quando tem um concurso com redação, com a prova escrita, ela é importante. Tira pontos importantes, que hoje, como a gente sabe, os concursos públicos são muito concorridos, então 1 ponto, 2 pontos, meio ponto é importante. Então, quando a gente fala em separação silábica, tem algumas pegadinhas e é importante que a gente fique atento. Eu vou trazer primeiro algumas questões, assim, assinala a alternativa correta para a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Para a gente saber o número de sílaba, a gente tem que saber separar as sílabas, né? Então, tem as monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Isso fala de divisão silábica. A gente tem aí 4 palavras: aristocracia, quão, gracinha e bolsa. E aí ele pede para você classificar essas palavras, se elas são polissílaba, monossílaba, e como é que fica essa ordem. Então, o que são palavras monossílabas, que tem apenas uma sílaba? Palavras de sílaba tem 2 sílabas, trissílabas tem 3 sílabas, e polissílabas tem mais de 3 sílabas. 4 ou mais sílabas são chamadas polissílabas. Então, para a gente analisar essa questão, a gente tem que ver o seguinte: a primeira palavra, ela é o quê? Ela está separada. Primeiro, a gente tem que observar se ela está separada corretamente ou se não está corretamente e quantas sílabas ela tem. Então, a gente tem aristocracia. Então, essa palavra está corretamente? Está. Ela está separada corretamente e ela tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. Então, se ela tem 6 sílabas, ela é uma palavra polissílaba. Aí a gente vai para a segunda. A primeira é polissílaba. Numa questão de concurso, aí a gente já mataria a questão. A gente, numa questão de concurso, a gente já mataria a questão. Se a primeira é polissílaba e só tem ela no início da questão, a gente não precisa ler muito. Ou talvez a gente caia na armadilha da questão, porque tem a letra D dessa questão que diz nenhuma das alternativas. Então, se é nenhuma das alternativas, pode ser que tenha outra palavra que esteja errada e a gente fique e caia na armadilha de responder logo a letra A por ser polissílaba. Então, a gente vai para a segunda questão. Quão é uma palavra monossílaba? A gente tem primeiro, a gente já disse que a gente já sabe que é polissílaba. Então, a gente vai para a segunda questão, monossílaba. Essa questão, quão é monossílaba, é uma monossílaba porque se trata de uma palavra que tem um tritongo, e a gente sabe que tritongo não separa. Então, é uma única sílaba. Então, também a segunda é monossílaba. Aí vem gracinha. Gracinha é uma palavra trissílaba? Também é. A gente está bem claro aí. Tem questões importantes nessas palavras, por exemplo, os encontros consonantais, o G e o R, que são encontros consonantais que não se separam, o dígrafo NH que não se separa, a gente vai falar um pouco na frente, a questão da consoante, que fica junto com a sílaba anterior em bolsa, então bolsa também é de sílaba. Então, essa questão, a resposta correta é a letra A. Essa questão é bem interessante, porque ela tem uma pegadinha. A gente tem aí superestimar e diagnóstico. Então, qual seria a resposta correta? A gente vai analisar as proposições e eu coloquei algumas palavras embaixo para a gente explicar melhor certas questões. Então, superestimar, a gente tem aí um prefixo, um afixo, que é um prefixo que vem antes da palavra estimar, estima.
Superestima. Então, a gente tem o sub, que é um prefixo, e vem a palavra estima. Então, é uma questão bem interessante, porque quando a gente tem esse prefixo terminado com uma consoante e a palavra iniciada com a vogal, a separação silábica é de um jeito. Quando a gente tem o prefixo junto com a palavra que começa com outra consoante, é diferente a separação silábica. Então, a gente tem aí subestima. Então, esse sub, na letra A, na primeira proposição aí, a gente tem o seguinte: quando a gente tem a consoante, o prefixo com a consoante, e depois a palavra iniciada com vogal, a gente vai ter a consoante junto com a vogal. Então, o sub, aí não ficaria esse S, não ficaria subestima. Esse B, a consoante teria que estar junto com E. Então, a gente vai ter esse B junto com E na letra C e D. As duas letras C e D são iguais, aí a gente vai ter que ir para a palavra diagnóstico para poder a gente ter a resposta correta dessa questão. Então, diagnóstico tá aí, é outra questão que a gente tem que tratar quando a gente faz separação silábica e cai no concurso muito, e isso vai acarretar nas questões das provas escritas, de redação em concurso também, que assim, a consoante, que a gente chama às vezes de consoante cega, consoante nula, ela fica na sílaba anterior. Então, ela vai ficar junto com a sílaba anterior, não vai ficar junto com a sílaba posterior, ela vai ficar com a sílaba anterior. Ela só fica junto com a sílaba posterior caso ela venha no início da palavra, como psicologia, psicólogo, que o P é o P chamado P mudo, mas ele fica com a frase posterior porque não tem com a sílaba anterior, porque não tem sílaba posterior. Então, essa consoante que é surda, como a gente diz, ela fica com a sílaba anterior. Então, a gente tem aí subestima, a gente sabe que esse B vai estar junto com a consoante, então a gente tem duas opções aí, e aí a gente tem duas opções, diagnóstico e diagnóstico. Embaixo a gente tem o diagnóstico com o G junto com o I e com o A, e a gente tem diagnóstico junto com o I separado do A e G. E aí a gente tem outra questão que é importantíssima, que trata também do ditongo, do tritongo, do hiato. Esse diagnóstico é um ditongo ou é um hiato? Então, o que tem aí é um hiato. Diagnóstico, não é um ditongo. Então, a resposta correta para essa questão é a letra D. Então, diagnóstico é um hiato. Esse I e esse A não estão na mesma sílaba. Então, o G vai estar junto com A, porque a consoante vai estar com a sílaba anterior a ela, não com a posterior. Então, a resposta correta aí é a letra D. Aí eu trouxe algumas palavras aqui para a gente fazer alguns comentários, justamente sobre o sub, que é um prefixo, e a gente tem a separação das sílabas aí. Por exemplo, sublinhar. Sublinhar, o B não vai estar junto com o L. Muitas vezes as pessoas erram questões, e caem questões com essa palavra, e as pessoas às vezes erram porque acham que esse B deveria estar junto com L, porque a gente tem essa relação do encontro consonantal do B com L. Então a gente acha que deveria estar, mas não vai estar. Vai ser sublinhar, vai estar separado, porque são duas consoantes, e como eu disse, o prefixo não vai se juntar com a palavra, na separação silábica, ele não vai estar junto quando a gente tratar de duas consoantes. O B é consoante, o L também é consoante. A mesma coisa, subdelegado, não vai estar junto, o B não vai estar junto com o D. Mas aí a gente tem outras duas palavras aqui, onde o prefixo terminado em consoante vai estar junto com uma vogal. Suborna, então esse B na separação silábica vai estar junto com O, é de sub e orna, e submeter.
Aí submeter também é a mesma coisa, são duas consoantes, não se junta. Quando for vogal, se junta. Suborna, o B vai junto com orna, porque a consoante vai junto com a vogal. Então, se for consoante com consoante, separa. Consoante com vogal, junta, no caso dos prefixos. Prefixo a gente vai trabalhar lá na frente, quando a gente for falar de morfologia, a gente vai tratar melhor da questão do prefixo. A gente tem os dígrafos. Relembrar um pouco que dígrafos são duas letras que têm apenas um som. Então, são duas letras com apenas um som. A gente tem aqui 2R, tem um som de um R, 2S, SC, SC com cedilha e XC. Tem o CH, o LH, o NH, o GU e o QU. Então, na regra de separação silábica, o que acontece? A gente tem 5 que são obrigatoriamente separáveis e tem 5 que são obrigatoriamente juntos. Na hora de separar a sílaba, não vai separar. Então, RR é separável, SS é separável. E aí fica a dica também, né? Se for igual, separa. O SC, o S com cedilha, o S com C cedilha e o X com C também são separáveis. O CH, o LH, o NH, o GU e o QU, eles são inseparáveis. Então, toda palavra que tiver esses dígrafos, eles serão inseparáveis. Então, isso é importantíssimo prestar atenção, principalmente na escrita. Por que na escrita? Quando você vai escrevendo o texto, às vezes a gente se passa porque a criação do texto é diferente de você responder uma questão. Na resposta da questão, você está ali atento ao que foi perguntado, enunciado, mas você está criando o seu próprio texto, você está mais preocupado com o que você vai dizer do que com a forma como você vai escrever. E, às vezes, na redação, você se passa, chega no final da questão e daqui a pouco você está colocando os 2 R juntos, está separando o CH, está fazendo esse tipo de coisa que vai perder ponto. E, como eu disse, os concursos são muito, muito concorridos hoje em dia. Então, você perde 1 ponto, 2 pontos, praticamente você vai sair de 5º para 20º, para 30º, você vai sair do número de vagas por causa de uma questão simples dessa. Então, é um momento de ter atenção. O que é que eu aconselho na escrita? Vai fazer na escrita o seguinte: faz o rascunho, analisa direito o rascunho para passar limpo na folha de resposta. Porque aí na folha de resposta você já não vai estar criando, você só vai estar copiando o que você já criou no rascunho. Não vai direto para a folha de resposta, não faz essa bobagem de responder dessa forma. É outra coisa que tem que ser dito em concurso público, a gente tem que ter muito cuidado com o tempo. Então, quando tem redação, geralmente a prova tem um tempo maior, mas dentro desse tempo maior, a gente tem que responder também as questões objetivas. Então, você tem que separar bem o tempo que você vai fazer a sua prova objetiva, o tempo que você vai fazer seu rascunho da redação e o tempo que você vai passar do rascunho para a folha de resposta. Então, isso é muito, muito importante. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. A gente vai passar para outro ponto agora que também é importante, que é a acentuação. A acentuação também é importantíssimo na questão da separação silábica. Eu coloquei aqui 2 exemplos, mas tem diversos exemplos que a gente pode observar com palavras tipo essa. Então, atrapalha muito. Atrapalha, inclusive, quando você está escrevendo o texto no notebook, no computador, que você fica esperando que, às vezes, fica esperando que o corretor faça a correção dessas palavras e não faz porque as 2 palavras existem. Então, é importante perceber a acentuação. Então, tem secretária, é uma separação silábica, e secretaria é outra separação silábica. Então, a gente tem que ter isso bem em mente, principalmente na escrita do texto, na hora da escrita do texto e na hora também de responder algumas questões. Tem algumas pegadinhas que vêm nas provas por causa da questão da acentuação. Isso é muito, muito importante você prestar atenção. Então, secretária,
a separação silábica vão ter 4 sílabas, porque o final é um ditongo. Quando você bota secretaria tem no final um hiato, então tem a separação. E aí a gente vai também ver a questão da separação silábica, por exemplo, hiato é separado, ditongo é junto. A gente separa os hiatos e não separa os ditongos, assim como não separa os tritongos, como eu disse na questão anterior. Se é um tritongo, não vai separar. Isso tem que ter muito, muito cuidado nas provas, porque é um assunto que passa despercebido, as pessoas às vezes nem se preocupam em estudar o assunto, porque acham isso é muito fácil. Mas tem muitas pegadinhas, muitas questões, e é importante estar atento a isso. Eu vou botar aqui alguns comentários. Ver se eu consigo botar aqui. Eu não sei se eu consigo, não, viu? Eu não estou conseguindo, não. Estou tentando aqui colocar os comentários, mas não estou conseguindo, não. Eu vou aprender a colocar os comentários. Na próxima aula, eu coloco os comentários. Mas eu estou vendo aqui os questionamentos, as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou observar e vou responder. Vou pedir que curtam a nossa página no Facebook, que sigam nossa página no Facebook. Esse vídeo vai ficar também no YouTube, gravado, eu vou subir ele no YouTube ainda hoje, vou colocar no YouTube, e peço também que curtam e sigam nossa página no YouTube, a página é do mesmo nome do Facebook, falando em português com o professor Elmo Dias. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado, uma boa tarde, e tiverem questionamento, podem colocar na página que a gente responde depois. Muito obrigado e uma boa tarde.